A tempestade lá fora rugia contra as janelas do chão ao teto da cobertura. Mas lá dentro, a verdadeira tempestade estava destruindo a vida de Ava Sinclair. Grávida de 6 meses, descalça e ainda vestindo o hobby de seda que ela havia vestido naquela manhã, ela ficou congelada no meio da sala de estar com piso de mármore. Quarto, como seu marido, Ethan Cross, um dos jovens CEOs mais celebrados do país, ajustou as abotoaduras como se estivesse se preparando para uma reunião do conselho, em vez de terminar o casamento. Você vai ficar bem, disse ele. Voz entrecortada, quase entediada. Esta é a melhor decisão para nós dois. O conselho acredita que a nova imagem ajudará a empresa. A nova imagem. A voz de Ava falhou. Você quer dizer o modelo que você tem? Vendo pelas minhas costas? Ethan nem piscou. O nome dela é Sienna Valley. Ela é equilibrada, fotogênica e entende a vida que eu vivo. Eu não consigo. Tenho uma esposa que se esconde dos holofotes. Se esconde dos holofotes. Essa era a dele. Versão da verdade. Na realidade, Ava havia evitado os paparazzi e os intermináveis eventos sociais porque ela escolheu viver em silêncio, longe da elite implacável. Ela nunca contou a Ethan seu sobrenome verdadeiro, nunca o deixou vislumbrar a verdade sobre sua família, sua fortuna ou o império tecnológico que sua mãe havia fundado antes do nascimento de Ava. Para ele, ela era apenas a mulher de fala mansa que trabalhava em um estúdio de design independente quando se conheceram. A mulher que se apaixonou por sua confiança e visão. E agora ele a estava jogando fora como um comunicado de imprensa de ontem. Estou grávida. Ethan. Sua mão instintivamente segurou a barriga. Este é seu filho. Seu maxilar se apertou. Meus advogados vão providenciar uma acordo. Você terá o suficiente. Chega. A palavra caiu como um tapa. Não amor, nem compromisso, nem mesmo respeito, apenas o suficiente. O homem que uma vez prometeu protegê-la agora a tratava como um inconveniente. Ele pegou seu casaco. O motorista vai levá-lo para o seu apartamento, o do Brooklyn. Você se sentirá mais confortável lá. Eu não moro no Brooklyn, disse ela, com a voz tremendo de descrença. É um depósito que você comprou para me esconder dos seus amigos. Ele não respondeu. Ele estava já na porta, apresentando a protagonista feminina. Ava Sinclair, embora Ethan a conhecia como Ava James, tinha 29 anos, uma talentosa designer de interiores com um olhar, tanto pela elegância quanto pela funcionalidade. Ou pelo menos essa era a versão da vida dela que Ethan teve permissão de ver. A verdadeira. Ava nasceu na dinastia Sinclair, a única Aeris para Sinclair Technologies, uma gigante multinacional que desenvolveu sistemas de inteligência artificial, soluções de segurança cibernética e software de ponta usados por governos e empresas da Fortune 500. Empresas. Sua falecida mãe, Elizabeth Sinclair, era uma visionária da tecnologia, e seu pai, Charles, ainda atuava como presidente do conselho. Mas após a morte de sua mãe, Ava implorou ao pai por espaço. O interminável. O networking, os jornalistas, os negócios, tudo parecia sufocante. Ela se mudou para a cidade com um sobrenome falso, determinada a provar que poderia construir uma vida que não tivesse nada a ver com seu sobrenome. Ela nunca imaginou que o homem por quem ela se apaixonaria um dia a humilharia da maneira mais pública possível. Preparando o cenário, a cobertura cruzada era um testemunho elegante da personalidade de Ethan. Ambições. A fortaleza de vidro e aço que se ergue sobre Manhattan. Cada canto meticulosamente projetado para projetar riqueza e domínio. Esta noite, no entanto, o espaço parecia frio, despojado das ilusões com as quais Ava uma vez se envolveu. No canto, uma revista brilhante estava aberta com um artigo sobre as últimas notícias de Ethan. Fusão. Na página oposta havia uma foto dele e de Sienna em uma festa de caridade há apenas 3 noites, seu vestido brilhante, abraçando um corpo que gritava confiança e juventude. A manchete falava com entusiasmo sobre a nova companheira magnética de Ethan. Mas Ava não tinha percebido quão profunda era a traição até este exato momento.
O telefone do Ethan vibrou. Ele olhou para o tela e sorriu, uma expressão que Ava percebeu que não via dirigida a ela há meses. Se está lá embaixo, disse ele. Sem vergonha. Vamos aumentá-la. Mandarei os papéis para você amanhã. Você está se divorciando de mim. Enquanto estou grávida para você levar uma modelo ao Met Gala. A voz de G.A. se elevou. Ela não se importava se os vizinhos ouvissem. O olhar de Ethan era inexpressivo. A empresa precisa de estabilidade. Investidores não querem escândalos. Vamos fazer com que pareça amigável. Ela soltou uma risada amarga. Estabilidade? Você está criando o escândalo. Ele se aproximou, abaixando a voz como se estivesse lhe dando um último conselho. Ava, você não tem poder para lutar. Min, não torne isso mais difícil para você. Pela primeira vez naquela noite, algo dentro dela mudou. Não raiva, não. Tristeza, algo mais frio, mais afiado. Poder. Ela tinha os meios para arruiná-lo, para despi-lo. Cada pedacinho do império que ele pensava ter construído sem ela. Mas ela não disse nada. Ainda não. O prenúncio. Quando Ethan saiu, o silêncio a envolveu como uma armadura. Ela foi até a janela, olhando para o horizonte brilhante. Em algum lugar lá fora, atrás de vidros escuros e portões trancados. Era a propriedade Sinclair. Ela não pisava lá há quase 5 anos, mas ainda tinha a chave. Ela puxou, pegou o telefone e passou do número de Ethan para o que ela mantinha escondido, até mesmo de si mesma, rotulado simplesmente como tio. R. O irmão mais novo de sua mãe, Richard Sinclair, era o atual CEO da Sinclair Technologies e um homem que nunca esquecia uma ofensa contra sua família. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada, o mini suspense. Ela deu uma. Respirou fundo, apertou o botão de descagem e quando sua voz familiar respondeu, Ava, está tudo bem, ela sorriu para. Pela primeira vez naquela noite. Tio R, disse ela, com a voz firme. É hora de voltar para casa. E é hora de Ethan Cross. Descobre de quem ele acabou de se divorciar. Na manhã seguinte, a mídia já estava agitada. Blogs de entretenimento. Fotos de Ethan Cross e Sienna Valley saindo de um carro preto. Câmeras piscando como se estivessem. Realeza. As manchetes gritaram. CEO de tecnologia e supermodelo fazem a primeira publicação. Aparição e a nova era do casal poderoso de Ethan Cross começa. Ava sentou-se na pequena mesa de café da manhã em seu loft alugado, café intocado esfriando à sua frente. A cidade lá fora zumbia com seus caos habitual, mas em sua cabeça havia apenas silêncio. Ela passou a noite fazendo listas, revisitando memórias que ela havia enterrado e repetindo as palavras de Ethan como um disco quebrado. Você não tem o poder para lutar contra mim. A ligação para o tio Richard foi breve. Ele não pediu detalhes. Vou mandar o carro, disse ele. Disse. Esteja pronto ao meio-dia. Embalando a vida que ela escolheu. Sua vida em. O loft foi uma escolha deliberada. Paredes de tijolos à vista, móveis desencontrados que ela encontrara em mercados de pulgas, prateleiras forradas, com livros e esboços de design. Ela mesma o construiu, peça por peça, para ser comum, para ser livre do expectativas que acompanhavam o nome. Quando o Bentley preto chegou, o motorista, um homem mais velho e de olhar penetrante, pegou a mala dela sem dizer uma palavra. Senhorita Sinclair, disse ele, abrindo a porta. Fazia anos que ninguém se dirigia a ela pelo seu verdadeiro nome em público. Parecia um pedaço dela mesma. Deslizando de volta para o lugar. A viagem até a propriedade Sinclair foi longa o suficiente para. O aço e o vidro da cidade se desvanecem em colinas verdes e extensas. As memórias vieram. Flashes. Sua mãe no jardim, o eco do riso de seu pai nos corredores de mármore, sua rebelião adolescente. Contra intermináveis eventos de caridade e jantares de investidores. Quando passaram pelos portões de ferro gravados com o brasão Sinclair, o pulso de Ava mudou de medo para resolução. O encontro com o tio Richard. O principal. O corredor era, como ela se lembrava, de mármore polido, uma escada ampla, paredes
repleta de retratos a óleo de ancestrais que pareciam poder sair do quadro e criticar sua postura. O tio Richard esperava na base da escada, impecavelmente vestido com um terno cinza escuro. Ele a estudou por um longo momento, antes de puxá-la para um abraço surpreendentemente caloroso. Você perdeu peso, disse ele, franzindo a testa. E você tem 6 meses. Ela sentiu, a mão apoiada protetoramente sobre a barriga dela. É do Ethan. Sua carranca se aprofundou e sua voz assumiu aquele tom seco que aterrorizou CEOR em salas de diretoria em 3 continentes. Então me conte tudo. Eles se mudaram para a biblioteca, uma sala ampla com estantes do chão ao teto e uma lareira crepitante. Na lareira, apesar do dia ameno de primavera, Ava contou a ele a história desde o início. Como ela conheceu Ethan sob seu nome falso, como ela manteve sua identidade em segredo e como ele a trocou por Sienna Veil. Richard ouviu, sem interromper, sua expressão ilegível. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira, erguendo a cabeça. Dedos. Ele acha que você é impotente, disse Richard. Isso é bom. Deixe-o pensar nisso um pouco mais. Uma estratégia. Pausa. Ava esperava que ele sugerisse retaliação imediata. Comunicados de imprensa. Ação legal. Uma demonstração pública de riqueza e influência. Em vez disso, Richard serviu-lhe um copo d'água e entregou-lhe. Não começamos com vingança. Começamos com controle. Controle de... O quê? Ela perguntou. Controle da narrativa. Ele respondeu. No momento, a história é sobre Ethan e sua modelo. Nós. Preciso ter certeza de que você se tornará a história em nossos termos. Ava tomou um gole lento de água. Eu não quero simpatia. Você não vai conseguir simpatia, disse Richard. Você vai conseguir respeito. O primeiro passo que... Tarde, o telefone antigo de Ava foi substituído por um novo, carregado com aplicativos criptografados e contatos com os quais ela não havia falado em anos. Membros do conselho, consultores jurídicos, estrategistas de relações públicas. Seu guarda-roupa era substituídos também. Os vestidos casuais e os cardigans desgastados desapareceram, substituídos por silhuetas elegantes em tons ousados e dominantes. Cores. Ava estava diante de um espelho de corpo inteiro, com um vestido preto justo e brincos de pérola, e o cabelo preso em um coque baixo. Ela não se parecia com a mulher que Ethan abandonou. Parecia a filha de Elizabeth Sinclair. O assistente do tio entrou com um tablet. A mídia ainda está cobrindo Ethan e Sienna, mas podemos mudar isso. Cúpula de tecnologia em 2 dias. Se você comparecer publicamente, isso gerará perguntas. Sorriu levemente. Perguntas são boas. O lado de Ethan da história. Do outro lado da cidade, Ethan estava se aquecendo na atenção. Sienna riu de suas piadas durante uma entrevista televisionada, sua mão pousada levemente em seu braço enquanto o apresentador falou sobre a química entre eles. Nos bastidores, a equipe de Ethan estava trabalhando horas extras para transformar o divórcio em algo mútuo. Decisão, mas rachaduras estavam se formando. Os investidores começaram a sussurrar sobre sua julgamento, preocupado que dramas pessoais pudessem afetar a imagem da empresa. Ethan ignorou. Ava não tinha conexões ou recursos para desafiá-lo. Ele tinha certeza disso. A determinação de Ava. De volta à propriedade, Ava caminhou pelo jardim onde sua mãe costumava passar as manhãs antes das reuniões. Ela se sentiu. O movimento do bebê, um pequeno e insistente lembrete de por que ela não podia se dar ao luxo de vacilar. Não se tratava apenas de seu orgulho ou vingança. Tratava-se de garantir um futuro para seu filho, um que não fosse manchado pela arrogância de Ethan. Ela parou na fonte no centro do jardim. O som da água se misturava ao farfalhar das folhas. Ela podia quase ouvir a voz da mãe. A força não é alta, Ava. É constante. O telefone dela vibrou com uma mensagem do Richard. Esteja na sala de reuniões às 9 horas amanhã. Você vai gostar. Isto. O mini suspense. Na manhã seguinte, ela entrou na sala de reuniões da Sinclair Technologies para o
Primeira vez em anos. Todas as cabeças se viraram quando ela entrou, não apenas por causa de sua presença, mas por causa da cadeira vazia. Na cabeceira da mesa. Richard gesticulou em direção a ela. Agora é sua, Ava. Efetivo imediatamente. O couro da cadeira estava frio sob a ponta dos seus dedos. Ava estava sentada em muitas salas de reuniões antes, mas nunca à cabeceira desta mesa. A sala de reuniões da Sinclair Technologies era um império em si. Um enorme oval de nogueira polida, cercado por janelas que ofereciam uma vista panorâmica do horizonte. Nas paredes, patentes emolduradas e prêmios de inovação contavam a história de uma dinastia que mudou o mundo. Ela sentou-se. O silêncio na sala era intenso. Todos os membros do conselho a observavam, como se tivessem acabado de testemunhar uma mudança sísmica. O tio Richard estava ao lado dela. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz uma mistura perfeita de autoridade e orgulho. Permita-me reintroduzir Ava Sinclair, não como minha sobrinha, mas como sua nova presidente. Uma onda de murmúrios percorreu a mesa. Alguns rostos se iluminaram com o reconhecimento. Outros, particularmente aqueles que se juntaram ao conselho durante a ausência autoimposta de Ava, pareciam confusos. Ela voltou para ficar, continuou Richard. E tem pleno poder de voto, com efeito imediato. Um legado em suas mãos. Ava cruzou as mãos sobre a mesa. Obrigada, tio Richard, e obrigada ao conselho por, confiando em mim o que minha mãe construiu. Sua voz era firme, embora seu coração estivesse batendo forte. Eu saí porque precisava entender quem eu era sem esse nome. Agora eu sei, e estou aqui porque há trabalho a ser feito. O primeiro item da pauta não era sobre Ethan, mas ele já estava entrelaçado em seus pensamentos. A Sinclair Technologies tinha os recursos para mover mercados, e nas mãos certas, também poderia mudar o equilíbrio de poder em uma indústria da qual Ethan dependia. Quando ela chegou ao estande da Sinclair Technologies, as redes sociais já estavam repletas de fotos e manchetes. Ava Sinclair Aeres retorna ao jogo. Ethan reage. Naquela noite, Ethan estava sentado em sua cobertura, navegando pelas notícias. Sienna estava no sofá ao lado dele, bebendo champanhe. Quem é Ava Sinclair? Ela perguntou casualmente. Ethan congelou. Ninguém com quem você precise se preocupar. Mas seu estômago apertou. Ele conhecia o nome. Já o ouvirá de passagem em conferências, sempre com certa reverência. Ele nunca conectou isso à mulher quieta e reservada com quem se casou. Ela parece estar falando sério, disse Sienna. Disse, tocando na tela. E não é com sua parceira de inteligência artificial que ela está falando nesta foto. Ethan cerrou o maxilar. Coincidência, mas não pareceu uma. A tempestade silenciosa. De volta à propriedade Sinclair, Ava sentou-se em seu escritório, revisando documentos que descreviam todos os pontos fracos do negócio de Ethan. Sua equipe jurídica estava já elaborando planos de contingência para prender direitos de patente, se necessário. Não se tratava apenas de atacá-lo financeiramente. Tratava-se de desmantelar o mito que ele construiu em torno de si. Em seu mundo, a imagem era moeda corrente, e ela estava prestes a levá-lo à falência em ambos. Richard entrou com 2 copos de água com gás. Você causou um rebuliço, disse ele, entregando-lhe um. Metade da indústria está se perguntando por que você voltou. A outra metade está tentando adivinhar o que você fará em seguida. Ava tomou um gole. Ótimo! Quero que ele sinta as paredes se fechando antes que elas realmente se fechem. O primeiro contratempo do Ethan. Uma semana depois, o CFO do Ethan entrou em seu escritório com uma expressão sombria. Temos um problema. O parceiro de inteligência artificial com quem você assinou. Seu acionista controlador solicitou uma renegociação. E esse acionista é a Sinclair Technologies. O sangue de Ethan gelou. Sinclair? Sim, senhor. E pelo que ouvi, Ava Sinclair está dando as cartas agora. Aquilo o atingiu como um soco. As peças se encaixaram. O sobrenome, sua repentina revelação pública, reaparecimento,
A calma calculada que ela demonstrou quando ele a deixou. Ela me enganou, ele murmurou, mais para si mesmo do que para o CFO. O ponto de virada naquela noite foi que Ethan ligou para Ava. Ela não atendeu. Ele tentou. De novo. Correio de voz. Ele enviou uma mensagem curta. Precisamos conversar. Sem resposta. No silêncio de seu estudo, Ava leu a mensagem e colocou o telefone de lado. Deixe-o soar. Ela não estava pronto para falar com ele até que a sala de reuniões e as câmeras estivessem assistindo ao mini suspense. 3 dias depois, o convite chegou ao escritório de Ethan. Dourado em relevo com o selo da Sinclair Technologies. Era para uma ocasião especial. Anúncio conjunto da indústria a ser realizado no Grand Manhattan Hotel. Na parte inferior, em letras elegantes, havia um único linha apresentada por Ava Sinclair. Presidente. O Grand Manhattan Hotel recebeu presidentes, casamentos reais e fusões de bilhões de dólares. Mas naquela manhã pertencia a Ava Sinclair. O saguão de mármore brilhava sob lustres de cristal e uma escada com carpete vermelho levava ao salão de baile onde o conferência de imprensa aconteceria. Fileiras de cadeiras de veludo estavam voltadas para um longo palco coberto com azul marinho e azul marinho da Sinclair Technologies. Faixas prateadas. As equipes de filmagem já estavam se preparando quando Ava chegou, escoltada por Richard e 2 dos executivos seniores da empresa. Sua presença era eletrizante. Jornalistas esticavam o pescoço, flashes disparavam e o zumbido baixo da especulação enchia o ar. Ethan Cross ainda não estava à vista. A calmaria antes da greve. Nos bastidores, Ava revisou suas anotações. Embora soubesse o discurso de cor, não era apenas uma questão da indústria. Anúncio. Este foi o primeiro movimento público em seu desmantelamento calculado do império de Ethan. O momento, a ótica, as apostas, tudo foi projetado para garantir o máximo impacto. Richard se inclinou. Lembre-se, não estamos. Estamos aqui para humilhá-lo. Estamos aqui para mudar a confiança do mercado. Ava lançou-lhe um olhar divertido e gelado. O mercado vai entender a mensagem. E ele também. A chegada de Ethan. 15 minutos. Antes do evento começar, Ethan entrou no salão de baile com Sienna em seu braço. Ambos vestidos como se fossem para uma revista. Capa da sessão de fotos. Seu terno azul marinho estava impecável. Suas abotoaduras refletiam a luz. O vestido de seda branca de Sienna era cortado com perfeição. As câmeras giraram instantaneamente, os repórteres fazendo perguntas sobre seu casal poderoso. Status. Ethan sorriu para os flashes, mas quando seu olhar encontrou Ava do outro lado da sala, sua expressão mudou apenas por um momento. Segundo, de presunçoso para cauteloso. Ela não desviou o olhar. A apresentação de abertura. O MC, jornalista de negócios renomado, subiu ao pódio. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós neste momento. Anúncio especial conjunto da indústria. Hoje marca uma parceria estratégica entre a Sinclair Technologies e ele. Fez uma pausa para causar efeito. Dinâmica cruzada. Um burburinho percorreu a plateia. Ethan claramente esperava controlar a narrativa, mas Ava o forçou a subir no palco sob suas regras. Ava caminhou para frente, cada passo deliberado, seus saltos batendo contra a madeira polida. Ela tomou seu lugar no pódio. Ao lado de Ethan, sua proximidade é uma oportunidade perfeita para fotos para todos, menos para ele. Discurso calculado. Bom dia, começou Ava, sua voz ecoando facilmente pela sala. Como muitos de vocês sabem, Sinclair, a Technologies tem uma longa história de inovação e crescimento estratégico. Hoje, estamos expandindo esse legado com uma parceria. Empreendimento que irá revolucionar a análise preditiva. Ela se voltou ligeiramente para Ethan, seu sorriso equilibrado. A Cross Dynamics será nossa parceira operacional, trabalhando sob a égide da Sinclair Technologies. Portfólio. Juntos, pretendemos levar ferramentas avançadas de previsão para mercados em todo o mundo. A formulação era sutil, mas devastadora. Sob o guarda-chuva, havia uma linguagem corporativa para quem detinha o poder.
Os investidores presentes entenderam imediatamente. Ethan apertou o maxilar. Os investidores da plateia fizeram perguntas. Uma mão se ergueu. Pertencia a um proeminente capitalista de risco conhecido por apoiar iniciativas tecnológicas agressivas. Senhorita Sinclair, você poderia esclarecer? A Sinclair Technologies terá o controle acionário desta parceria? Sim, Ava disse suavemente. A Sinclair mantém a propriedade majoritária da propriedade intelectual e dos direitos do produto. A Cross Dynamics irá gerenciar a implementação sob nossa orientação estratégica. Suspiros e murmúrios encheram o salão. O rosto de Ethan era máscara, mas seus nós dos dedos se alargaram contra o pódio. O escorregão de Siena enquanto Ava defendia. Mais perguntas. Siena sussurrou algo para Ethan. Alto o suficiente para alguns repórteres próximos ouvirem. Eu pensei. Você disse que tinha controle total. As palavras se espalharam como fogo na palha entre a imprensa. Suas canetas rabiscando furiosamente. Câmeras deram zoom na reação de Ethan. Um piscar de olhos. Desespero crescente. Em sua cobertura, Ethan estava ao telefone com sua equipe jurídica. Encontre-me uma maneira de desafiá-los. Controle majoritário. Qualquer coisa. Legalmente, são herméticos. Seu advogado respondeu. Eles têm essas patentes há anos. Você entrou direto nessa. Ethan encerrou a ligação e se serviu. Uma bebida. Ele a subestimou muito. E agora ela estava usando o único arena que ele não conseguia dominar com charme ou fotos de imprensa. A sala de reuniões. O mini. Suspense. 3 dias depois, Ethan recebeu uma intimação, não para o tribunal, mas para uma reunião de emergência de acionistas na Cross Dinâmica. A pauta anexa continha apenas 3 palavras: voto de confiança. A sala de reuniões da Cross Dynamics era geralmente lugar onde Ethan comandava a pista. Hoje, parecia território inimigo. O ar estava carregado de tensão. As mesas de carvalho polido rodeadas por acionistas cujas expressões variavam de educadamente curioso para abertamente hostil. O item da pauta do voto de confiança pairava no ar. Pacotes impressos na frente de cada assento. Ethan ajustou a gravata e forçou um sorriso confiante. Bom dia. Eu sei. Houve rumores após o anúncio da Sinclair. Mas deixe-me assegurar-lhe que nossa parceria é forte e nossa liderança está focado no crescimento. Alguns acenos educados. Nenhum aplauso. O primeiro golpe. O primeiro. A pergunta veio de Harold Drake, um investidor de longa data com reputação de ser direto. Ethan, por que você estava? Acionistas não foram informados de que a Sinclair Technologies detinha o controle majoritário do projeto de análise preditiva antes. O acordo foi assinado. O maxilar de Ethan se apertou. Porque esse detalhe não afeta nossa capacidade de execução. Afeta nossa alavancagem, interrompeu Harold. Afeta nossa avaliação. Afeta tudo. Os murmúrios ao redor A conversa na mesa ficou mais alta. Ethan sentiu a mudança. Ele não estava controlando a narrativa ali. O fantasma diava na sala. Enquanto perguntas se acumularam, Ethan percebeu a verdade não dita. Ava não estava fisicamente na sala, mas sua presença era. Em todos os lugares. Seu nome surgiu 3 vezes nos primeiros 20 minutos, sempre com respeito, sempre com a implicação que ela o havia enganado. Sr. Cross. Outro acionista perguntou. A senhorita Sinclair expressou alguma intenção de adquirir uma participação maior na Cross Dynamics. Ethan manteve o tom calmo. Não para mim, o que era verdade, mas a verdade não importava quando. O mercado acreditava o contrário. A aparição surpresa. No meio da reunião, as portas duplas nos fundos a sala se abriu. Uma mulher em um terno carvão feito sob medida entrou, seus saltos silencioso contra o tapete. Todas as cabeças se viraram. Era Ava. Ela não falou nada. Primeiro, entreguei um envelope lacrado ao secretário do conselho. Estes são documentos para sua análise imediata. Ela disse, sua voz ecoando facilmente no silêncio atordoado. O pulso de Ethan disparou.
O que é isso? Uma cortesia. Ava respondeu suavemente, para que ninguém possa dizer que não foi informado. Os documentos dentro do envelope eram notificação formal. A Sinclair Technologies adquiriu uma participação de 12% na Cross Dynamics no último trimestre por meio de uma série de empresas de fachada, combinado com acionistas amigáveis já alinhados. Com Sinclair, Ava controlava efetivamente quase um terço do poder de voto na sala. O impacto foi imediatamente. Cadeiras se moveram. Conversas paralelas irromperam. O diretor financeiro do Ethan parecia ter engolido um limão. Não é uma aquisição, disse Ava, com um tom quase gentil. É uma parceria. Mas eu acredito que as parcerias funcionam melhor quando há transparência e liderança capaz. A implicação caiu como uma marreta. A votação, o voto de confiança foi convocado mais cedo do que o esperado. Ethan apresentou seu caso em um momento difícil. Discurso conciso, mas o ímpeto se foi. Os números estavam próximos, mas ele sobreviveu por pouco. Acionistas suficientes. Ainda acreditava que substituí-lo agora causaria mais instabilidade do que mantê-lo no cargo. Quando a reunião foi encerrada, Ethan caminhou em direção a Ava no corredor. Você veio aqui para me humilhar? Não, ela disse. Vim aqui para avisá-los. Avisá-los sobre o quê? Ele exigiu. Ela sorriu. Fracamente. Sobre tempestades que eles não veem chegando. O contra-ataque de Ethan. Naquela noite, Ethan pediu favores. Se Ava pensou que poderia encurralá-lo com manobras silenciosas, ele arrastou a batalha para o público. Arena. Ele organizou uma entrevista exclusiva com uma grande rede de negócios, enquadrando a participação da Sinclair como amigável, colaboração e minimizando rumores de conflito. A dinâmica cruzada é forte, ele disse às câmeras. E não tenho dúvidas de que nossa parceria com a Sinclair impulsionará uma inovação sem precedentes. Mas assim que o segmento foi ao ar, a equipe de RP da AA divulgou uma declaração própria. A Sinclair Technologies está comprometida em apoiar crescimento dinâmico cruzado sob uma liderança que prioriza a transparência e a visão estratégica. Foi um momento perfeito. Espelho, educado, profissional e devastador. O planejamento silencioso. De volta à propriedade Sinclair, Ava revisou uma lista dos próximos compromissos de palestras, parcerias e investidores de Ethan. Jantares. Em todos os eventos que ele comparecer, ela disse a Richard, estaremos presentes lá. Não para confrontá-lo, apenas para. Lembre as pessoas que estou observando. Richard deu um sorriso irônico. Você está fazendo ele lutar contra sombras. Exatamente, ela disse. Sombras são mais difícil de acertar. Siena sente a pressão. Siena não estava acostumada a ser ignorada, mas ultimamente Ethan estava distraído, tenso e frequentemente ao telefone até altas horas da noite. Os encontros luxuosos diminuíram, substituídos por estratégias, reuniões e chamadas de emergência. Uma noite, ela o confrontou. Isso não é mais divertido. Ethan, você está obcecado com ela. Não estou obcecado, ele retrucou. Estou controlando a situação. Siena desistiu. Os braços dela. Gerenciar ou perder? O próximo passo de Ava. Uma semana depois, os convites foram enviados para a gala anual de caridade da Fundação Sinclair. Um evento de gala que também serviu como uma vitrine para a família. Influência. Ava havia evitado isso por anos. Desta vez, seu nome estava no topo da lista de anfitriões. A lista de convidados parecia quem é quem da elite empresarial e política. Ethan e Siena foram convidados, embora Ava duvidasse que eles ousa recusar. Richard cruzou o olhar com ela enquanto revisavam um mapa de assentos. Você está preparando um cenário. O sorriso de Aa foi lento e deliberado. Estou construindo um teatro, um mini suspense. Na noite no baile de gala, o tapete vermelho era um clarão de flashes. Ava saiu do Bentley com um vestido preto deslumbrante. Diamantes refletindo a luz como cacos de gelo. Câmeras gritavam seu nome, e em
Do outro lado do tapete, ela viu Ethan e Sienna chegarem bem na hora em que a imprensa gritava: Ava, aqui com eles para um foto. A gala anual de caridade da Fundação Sancler foi a joia da coroa da calendário social da cidade. Uma noite brilhante onde bilionários, políticos e celebridades se misturaram sob o pretensão de filantropia. Esta noite, porém, foi mais do que uma arrecadação de fundos. Foi o campo de batalha de Ava Sancler. O salão de baile do Grand Meridian Hotel brilhava sob lustres do tamanho de carros pequenos. Taças de cristal de champanhe brilhavam em bandejas de prata e o ar estava impregnado com perfume das orquídeas trazidas de Singapura. Desespero crescente. Em sua cobertura, Ethan estava ao telefone com sua equipe jurídica. Encontre-me uma maneira de desafiá-los. Controle majoritário. Qualquer coisa. Legalmente, são herméticos. Seu advogado respondeu. Eles têm essas patentes há anos. Você entrou direto nessa. Ethan encerrou a ligação e se serviu uma bebida. Ele a subestimou muito. E agora ela estava usando o único arena que ele não conseguia dominar com charme ou fotos de imprensa. A sala de reuniões. O mini suspense. 3 dias depois, Ethan recebeu uma intimação, não para o tribunal, mas para uma reunião de emergência de acionistas na Cross Dinâmica. A pauta anexa continha apenas 3 palavras: voto de confiança. A sala de reuniões da Cross Dynamics era geralmente um lugar onde Ethan comandava a pista. Hoje, parecia território inimigo. O ar estava carregado de tensão. As mesas de carvalho polido rodeadas por acionistas cujas expressões variavam de educadamente curioso para abertamente hostil. O item da pauta do voto de confiança pairava no ar. Pacotes impressos na frente de cada assento. Ethan ajustou a gravata e forçou um sorriso confiante. Bom dia. Eu sei. Houve rumores após o anúncio da Sancler. Mas deixe-me assegurar-lhe que nossa parceria é forte e nossa liderança está focado no crescimento. Alguns acenos educados. Nenhum aplauso. O primeiro golpe. O primeiro. A pergunta veio de Harold Drake, um investidor de longa data com reputação de ser direto. Ethan, por que você estava? Acionistas não foram informados de que a Sancler Technologies detinha o controle majoritário do projeto de análise preditiva antes. O acordo foi assinado. O maxilar de Ethan se apertou. Porque esse detalhe não afeta nossa capacidade de execução. Afeta nossa alavancagem, interrompeu Harold. Afeta nossa avaliação. Afeta tudo. Os murmúrios ao redor do. A conversa na mesa ficou mais alta. Ethan sentiu a mudança. Ele não estava controlando a narrativa ali. O fantasma adiava na sala. Enquanto perguntas se acumularam, Ethan percebeu a verdade não dita. Ava não estava fisicamente na sala, mas sua presença era em todos os lugares. Seu nome surgiu 3 vezes nos primeiros 20 minutos, sempre com respeito, sempre com a implicação que ela o havia enganado. Sr. Cross. Outro acionista perguntou. A senhorita Sancler expressou alguma intenção de adquirir uma participação maior na Cross Dynamics. Ethan manteve o tom calmo. Não para mim, o que era verdade, mas a verdade não importava quando o mercado acreditava o contrário. A aparição surpresa. No meio da reunião, as portas duplas nos fundos da a sala se abriu. Uma mulher em um terno carvão feito sob medida entrou, seus saltos silencioso contra o tapete. Todas as cabeças se viraram. Era Ava. Ela não falou nada. Primeiro, entreguei um envelope lacrado ao secretário do conselho. Estes são documentos para sua análise imediata. Ela disse, sua voz ecoando facilmente no silêncio atordoado. O pulso de Ethan disparou. O que é isso? Uma cortesia. Ava respondeu suavemente, para que ninguém possa dizer que não foi informado. Os documentos dentro do envelope eram notificação formal. A Sancler Technologies adquiriu uma participação de 12% na Cross Dynamics. No último trimestre por meio de uma série de empresas de fachada. Combinado com acionistas amigáveis já alinhados. Com Sancler, Ava controlava efetivamente quase 1/3 do poder de voto na sala.
O impacto foi imediatamente. Cadeiras se moveram. Conversas paralelas irromperam. O diretor financeiro do Ethan parecia ter engolido um limão. Não é uma aquisição, disse Ava, com um tom quase gentil. É uma parceria. Mas eu acredito que as parcerias funcionam melhor quando há transparência e liderança capaz. A implicação caiu como uma marreta. A votação, o voto de confiança foi convocado mais cedo do que o esperado. Ethan apresentou seu caso em um momento difícil. Discurso conciso, mas o ímpeto se foi. Os números estavam próximos, mas ele sobreviveu por pouco. Acionistas suficientes. Ainda acreditava que substituí-lo agora causaria mais instabilidade do que mantê-lo no cargo. Quando a reunião foi encerrada, Ethan caminhou em direção a Ava no corredor. Você veio aqui para me humilhar? Não, ela disse. Vim aqui para avisá-los. Avisá-los sobre o quê? Ele exigiu. Ela sorriu. Fracamente. Sobre tempestades que eles não veem chegando. O contra-ataque de Ethan. Naquela noite, Ethan pediu favores. Se Ava pensou que poderia encurralá-lo com manobras silenciosas, ele arrastou a batalha para o público. Arena. Ele organizou uma entrevista exclusiva com uma grande rede de negócios, enquadrando a participação da Sinclair como amigável, colaboração e minimizando rumores de conflito. A dinâmica cruzada é forte, ele disse às câmeras. E não tenho dúvidas de que nossa parceria com a Sinclair impulsionará uma inovação sem precedentes. Mas assim que o segmento foi ao ar, a equipe de RP da AA divulgou uma declaração própria. A Sinclair Technologies está comprometida em apoiar crescimento dinâmico cruzado sob uma liderança que prioriza a transparência e a visão estratégica. Foi um momento perfeito. Espelho, educado, profissional e devastador. O planejamento silencioso. De volta à propriedade Sinclair, Ava revisou uma lista dos próximos compromissos de palestras, parcerias e investidores de Ethan. Jantares. Em todos os eventos que ele comparecer, ela disse a Richard, estaremos presentes lá. Não para confrontá-lo, apenas para. Lembre as pessoas que estou observando. Richard deu um sorriso irônico. Você está fazendo ele lutar contra sombras. Exatamente, ela disse. Sombras são mais difícil de acertar. Siena sente a pressão. Siena não estava acostumada a ser ignorada, mas ultimamente Ethan estava distraído, tenso e frequentemente ao telefone até altas horas da noite. Os encontros luxuosos diminuíram, substituídos por estratégias, reuniões e chamadas de emergência. Uma noite, ela o confrontou. Isso não é mais divertido, Ethan. Você está obcecado com ela. Não estou obcecado, ele retrucou. Estou controlando a situação. Siena desistiu. Os braços dela. Gerenciar ou perder? O próximo passo de Ava. Uma semana depois, os convites foram enviados para a gala anual de caridade da Fundação Sinclair. Um evento de gala que também serviu como uma vitrine para a família. Influência. Ava havia evitado isso por anos. Desta vez, seu nome estava no topo da lista de anfitriões. A lista de convidados parecia quem é quem da elite empresarial e política. Ethan e Siena foram convidados, embora Ava duvidasse que eles ousa recusar. Richard cruzou o olhar com ela enquanto revisavam um mapa de assentos. Você está preparando um cenário. O sorriso de Aa foi lento e deliberado. Estou construindo um teatro, um mini suspense. No baile de gala, o tapete vermelho era um clarão de flashes. Ava saiu do Bentley com um vestido preto deslumbrante. Diamantes refletindo a luz como cacos de gelo. Câmeras gritavam seu nome. Do outro lado do tapete, ela viu Ethan e Siena chegarem bem na hora em que a imprensa gritava. Ava, aqui com eles para foto. A gala anual de caridade da Fundação Sinclair foi a joia da coroa da calendário social da cidade. Uma noite brilhante onde bilionários, políticos e celebridades se misturaram sob o pretensão de filantropia. Esta noite, porém, foi mais do que uma arrecadação de fundos. Foi o campo de batalha de Ava Sinclair.
O salão de baile do Grand Meridian Hotel brilhava sob lustres do tamanho de carros pequenos. Taças de cristal de champanhe brilhavam em bandejas de prata e o ar estava impregnado com perfume das orquídeas trazidas de Singapura. Um display digital de 12 metros. Ela disse suavemente. Coisas que deixam um impacto duradouro, ao contrário de um desfile sazonal. O prefeito riu baixinho e se desculpou. O jantar da mesa dos doadores foi servido em longas mesas de banquete dispostas em uma ferradura ao redor do palco. Ava colocou Ethan e Sienna em uma mesa nobre, perto da frente, mas diretamente em frente a ela. Foi deliberado. Toda vez que ele olhava para cima, ela estava lá, equilibrada e interagiu com as pessoas mais influentes da cidade. No meio da refeição, o mestre de cerimônias anunciou uma palestrante convidada especial, a própria Ava Sinclair. Ethan ficou tenso. Ele não tinha sido avisado sobre isso. Um discurso com camadas. Ava subiu ao pódio, sua voz ecoando facilmente pelo salão. Ela falou sobre a fundação. Projetos. As vidas mudaram. A importância da inovação não apenas nos negócios, mas também na compaixão. Então o tom mudou. As parcerias, disse ela, são construídas com base na confiança, na transparência e respeito mútuo. Sem isso, até os empreendimentos mais promissores podem fracassar. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, mas também aprendi a reconstruir mais forte do que antes. Não foi evidente, mas não precisa ser. A sala captou o subtexto. Câmeras deram zoom no rosto de Ethan. O passo em falso de Sienna. Enquanto aplausos enchiam a sala. No quarto, Sienna se inclinou para Ethan. Você não me disse que ela era tão boa. A voz dela não era alta, mas era alta. O suficiente para o capitalista de risco ao lado dela ouvir. Esse capitalista de risco era um aliado da Sinclair. Em poucos minutos, o cometa chegou até a Ava por meio de uma mensagem discreta de Richard. Ela o abalou na frente de doadores. Ava se permitiu um pequeno gole de champanhe, com uma expressão indecifrável. O jogo de poder do leilão silencioso. Depois do jantar, os convidados se dirigiram para as mesas de leilão silencioso. Férias luxuosas, obras de arte, vinhos raros. Ava tinha doado um retiro de uma semana na propriedade Sinclair, na Provença, com direito a transporte em jato particular. Seu lado competitivo se inflamou quando ele viu. Ele rabiscou sua proposta, determinado a ganhar pelo menos um prêmio digno de manchete. Hoje à noite. 1 hora depois, os lances finais foram revelados. O nome de Ethan estava lá, mas abaixo do de Ava, que o havia superado por um único dólar, recuperando sua própria doação para publicidade e controle. Foi mesquinho. Foi perfeito. A pista de dança. A banda começou a tocar um 10 lento. Número. E os casais começaram a encher a pista de dança. Ava aceitou uma dança do governador, seu riso soando claro. Do outro lado da sala, fotógrafos se aglomeravam. Ethan, observando de longe, sentia a narrativa se esvaindo. Ele tinha vindo aqui esperando mostrar união e charme com Sienna. Em vez disso, a noite pertenceu a Ava. Sienna puxou seu manga. Dance comigo, ela sussurrou, com o desespero transparecendo em sua voz. Ele. Obrigado, mas no meio da música, Ava e o governador passaram dançando por eles. Ela cruzou o olhar com Ethan apenas o suficiente para fazê-lo errar um passo. O movimento final. À medida que a noite se aproximava do fim, Ava pegou o microfone mais uma vez para agradecer aos convidados. Esta noite, arrecadamos mais de 12 milhões de dólares para iniciativas que moldarão o futuro, ela anunciou sob aplausos estrondosos. Então, com um olhar para Ethan, ela adicionado. E nos próximos meses, a Sinclair Technologies revelará projetos que redefinirão o que é possível, quando a liderança está alinhada com o propósito. Foi um anúncio sem detalhes específicos, mas soou como um aviso. Tiro. A mensagem era clara. Movimentos maiores estavam por vir. Consequências nos bastidores. Na sala verde, depois do baile, Richard entregou um copo d'água para Ava.
Você simplesmente era dona do lugar. Era esse o ponto. Ela disse, tirando os brincos. Ele precisava ver que não importa onde estejamos, eu controlo Tom, e todos. Mas alguém precisa ver também. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de um dos acionistas minoritários do Ethan. Se você está falando sério sobre a mudança na Cross Dynamics, estou pronta para conversar. O sorriso de Ava foi lento e deliberado. Está começando. O mini suspense. 1 hora depois, enquanto a cidade dormia, um mensageiro entregou um envelope grosso ao Propriedade Sinclair. Dentro havia um documento confidencial marcado em negrito, proposta de aquisição, Cross Dynamics. E no final, a oferta foi assinada não por Ava, mas por 3 membros do conselho do próprio Ethan. O envelope estava na mão de Ava. Mesa como uma arma carregada. 3 membros do conselho da Cross Dynamics, homens que já estavam firmemente ao lado de Ethan. Agora estavam oferecendo a ela um caminho para controlar sua empresa completamente. Richard leu o proposta 2 vezes, depois olhou para ela. Eles estão falando sério. Já se cansaram dele. Ava passou o dedo pelo rosto. Papel timbrado Sinclair em relevo que ela vinha usando para comunicações recentes. Se eles estão vindo para mim, significa que ele está perdendo mais do que apenas a confiança do mercado. Ele está perdendo seu próprio povo. Atrás das linhas inimigas, do outro lado da cidade. Ethan estava em modo de controle de danos. Seus dias eram uma mistura de ligações com investidores, reuniões estratégicas de emergência e mensagens de texto frenéticas para os membros do conselho. Cada conversa parecia terminar com a mesma promessa educada, mas distante. Vamos ver como será o próximo trimestre. Siena notou a mudança. Seus jantares haviam se transformado em refeições silenciosas. As viagens luxuosas que ele havia prometido foram adiadas. A paciência dela estava se esgotando. Uma noite, ela o confrontou. Ethan, você está perdendo isso. Ele não olhou para cima do laptop dele. Estou gerenciando. Gerenciando o quê? Ela pressionou. Em todos os lugares, nas notícias, nos eventos dos seus contratos. Ela está fazendo você parecer um idiota. O maxilar de Ethan se apertou. Então é hora de mudarmos o jogo. Sessão de estratégia da Ava. Na propriedade Sinclair, Ava reuniu seu círculo íntimo. Richard, seu chefe de relações públicas, seu principal conselheiro jurídico e um representante de suas fusões. Equipe de aquisições. A proposta de aquisição foi projetada na parede. A oferta é sólida. O representante de fusões e aquisições. Explicado. Se compararmos isso com o capital da Sinclair, teríamos um interesse controlador na dinâmica cruzada. Em poucas semanas. A expressão de Ava era calma, mas sua mente era afiada e calculista. Não estou interessado em apenas assumir a empresa dele. Quero que ele decida desistir dela. Richard ergueu uma sobrancelha. E como? Exatamente o que você planeja fazer com ele? Ela se recostou na cadeira, fazendo com que cada dia que ele permanece no comando seja mais doloroso do que ir embora. A pressão aumenta. Na semana seguinte, Sinclair, a Technologies anunciou uma nova iniciativa de pesquisa em inteligência artificial preditiva, que competia diretamente com o premiado projeto de Ethan. O comunicado de imprensa o enquadrou como uma construção sobre patentes existentes, um lembrete sutil de que a Sinclair era dona do Fundação de Tecnologias. Os investidores notaram. Os analistas começaram a questionar a viabilidade de longo prazo da Cross Dynamics em segmentos de notícias financeiras. Os preços das ações oscilaram. O CFO de Ethan entrou em seu escritório com uma atualização sombria. Perdemos 2 grandes investidores institucionais hoje. Eles estão migrando para a Sinclair. Ethan bateu a caneta na mesa. Quem? O CFO hesitou. Um deles era aliado do conselho até a semana passada. Fechou-a com tijolos. Ava se permitiu um pequeno sorriso. Agora esperamos que ele perceba que está ficando sem saídas. O ponto de ruptura de Ethan. Quando Ethan ouviu a notícia, ficou em silêncio. Silêncio demais.
Seu diretor de operações o observou atentamente durante a próxima reunião. Ethan, precisamos começar a planejar a contingência se Sinclair insistir. Para uma aquisição hostil. Não haverá uma aquisição, interrompeu Ethan, porque eu não vou dar a ela a satisfação. Mas naquela noite, sozinho em sua cobertura, ele olhou para as luzes da cidade e sentiu as paredes se fechando. Todas as opções estavam se estreitando. Cada ligação com a diretoria era mais fria que a anterior. O convite para jantar. 2 dias depois, Ethan recebeu um envelope entregue em mãos. Dentro havia um bilhete simples escrito à mão. Jantar. Neutro. Chão. Só nós. Ava. O local era uma sala de jantar privativa no topo do Center Rises. Sem mídia, sem membros do conselho. Só eles. Ethan olhou para o bilhete por um longo tempo antes de guardá-lo no bolso do paletó. O mini suspense. Naquela noite, ele chegou ao Center Rises e encontrou Ava já sentada em uma mesa iluminada por velas perto da janela. Horizonte se espalhando atrás dela. Ela parecia calma, quase serena, enquanto pousava seu taça de vinho. Ethan, disse ela, com a voz suave como seda. Vamos falar sobre o preço da sua peça. A sala de jantar do Center estava quase vazia, com janelas do chão ao teto emoldurando a cidade como uma pintura viva. Jazz suave ecoava dos alto-falantes escondidos, a luz fraca refletindo nos talheres polidos. Ava sentou-se equilibrada, com as mãos repousando levemente sobre a mesa, uma visão de controle calmo. Ethan se aproximou, com o maxilar tenso, mas a expressão neutra. Ele sentou-se em frente a ela sem apertar-lhe a mão. Você escolheu um bom lugar, disse ele secamente. Eu queria privacidade, respondeu Ava. E clareza. Um garçom apareceu com uma garrafa de vinho, mas nenhum dos dois tocou. Não era um jantar de indulgência. Era uma negociação. Movimentos iniciais. Ethan se inclinou. Para a frente. Se você está aqui para se gabar, guarde. Eu ainda estou no controle da dinâmica cruzada. Por enquanto, Ava disse calmamente. Mas, a cada dia você perde mais terreno. Seu conselho está fragmentado. Seus investidores estão procurando em outro lugar, e você sabe que eu tenho os recursos para esperar você. Ele deu uma risada sem humor. Você sempre gostou do jogo longo. Aprendi com os melhores, disse ela, com um tom suave, mas com uma ponta de aço. Ava deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia um documento com o rótulo Acordo de Transição Proposto. Eu estou oferecendo-lhe uma saída, ela disse. Você renuncia ao cargo de CEO publicamente. Em troca, a Sinclair Technologies adquire a Cross Dynamics por um prêmio que protege sua reputação e suas ações restantes. Você sai com o suficiente para recomeçar em silêncio. Os olhos de Ethan percorreram as páginas. Isto é generoso, disse ele finalmente. Generoso demais, o que significa que você quer algo mais. O que eu quero, disse Ava, é acabar com isso. Meus termos, não arrastá-lo para o tribunal na imprensa. Orgulho e medo, Ethan fechou a pasta e deixa de lado. Você acha que pode comprar minha dignidade? Eu acho, Ava. Disse lentamente. Você já vendeu para a mídia, para o seu ego, para qualquer um que acreditou na sua história sobre trocar de modelo e deixar sua esposa gorda e impotente para trás. Seu maxilar se apertou. Isso não é mais sobre o casamento. Os olhos de Ava se fixaram nos dele. Sempre foi sobre o casamento. Você simplesmente não perceber que também se tratava do negócio. Um lampejo de vulnerabilidade. Por um momento, a confiança de Ethan vacilou. Ele olhou para a janela, as luzes da cidade piscando como fogueiras distantes. Eu construí dinâmica cruzada, disse ele calmamente. Do nada, cada negócio, cada produto em patente da Sinclair Technologies, interrompeu Ava. Em uma rede minha família ajudou você. Acesso. Você não construiu isso sozinho, Ethan. Você apenas se convenceu de que construiu. Ele encontrou o olhar dela novamente, a raiva. Retornando. E se eu não assinar as consequências? A voz de Ava não subir, mas cortou o espaço entre eles.
Então continua apertando o nó. Cada contrato, cada fornecedor, cada investidor em quem você confia, eu estarei lá primeiro. Suas ações perderão valor. Seu conselho votará para tirá-lo. Quando acabar, você será uma nota de rodapé em um artigo de jornal de negócios sobre arrogância corporativa. O silêncio se instalou. Entre eles. O garçom voltou para encher os copos de água, alheio à guerra silenciosa que se desenrolava. Ethan. Contra-ataque. Acha que me encurralou, disse Ethan. Mas tem uma coisa que você está esquecendo. Eu ainda tenho aliados. E nem todos seguem as regras da sua família. Quais aliados? Ava perguntou, inclinando a cabeça. Aqueles que já me ligaram esta semana ou aqueles que estavam vendendo suas ações antes do relatório do próximo trimestre. Ele piscou. A menor pausa revelando a verdade. Golpe pessoal. Ethan mudou de tática. Do que se trata, Ava? Vingança. Provando que você é mais forte do que eu. Sua expressão se suavizou, não com perdão, mas com certeza. Sobre o nosso filho. Não vou deixar que o nome dele seja ligado à sua imprudência. Isso não é vingança, Ethan. Isso é proteção. Pela primeira vez, seus olhos pousaram na barriga dela, na curva sutil sob o vestido sob medida. Algo ilegível cruzou seu rosto. Arrependimento, talvez, mas desapareceu rapidamente. Uma janela se fechando. Dou-lhe 72 horas, disse Ava, deslizando a pasta de volta para ele. Depois disso, a oferta desaparece, e o seu controle também. Ele se levantou, deixando a pasta sobre a mesa. Você está me subestimando, ou Ava respondeu. Eu te conheço melhor do que ninguém. Ele saiu sem dizer mais nada, seu reflexo no vidro diminuindo à medida que se afastava. Avaliação de Richard. De volta à propriedade Sinclair mais tarde naquela noite, Ava encontrou Richard esperando em seu escritório. Bem, ele perguntou. Ele está enrolando, disse Ava, afundando na cadeira. Ele não está pronto para admitir que está perdido. Richard entregou a ela uma pasta de o seu próprio. Então, tomamos a decisão por ele. Temos apoio suficiente dos acionistas para desencadear uma resolução especial. Se nos mudarmos agora, podemos retirá-lo em 2 semanas. Ava olhou os papéis e balançou a cabeça. Ainda não. Deixe-o sentir o relógio correndo. A próxima ligação é do Ethan. Em sua cobertura, Ethan serviu-se de uma bebida e discou um número que não ligava há anos. É o Ethan, disse ele quando a ligação foi atendida. Preciso de um favor. Algo fora dos padrões. A voz do outro lado riu baixinho. Parece que vai dar problema. Você. Não tenho ideia, respondeu Ethan. O mini suspense. 2 noites depois, Ava, a chefe de segurança, entrou em seu escritório com uma expressão sombria. Temos um problema. Alguém andou bisbilhotando suas contas privadas e sua agenda de viagens. Na mesa dele, havia uma foto de vigilância da Ava, saindo do Center Regis. O homem ao fundo, parcialmente escondido, era Ethan. A foto estava na mesa de Ava como uma aviso. Ethan espreitando nos bastidores da reunião dela em Center Regis não era coincidência. Era vigilância. E a vigilância significava que ele tinha parado de atuar estritamente na arena corporativa. Richard andava de um lado para o outro na frente dela. Se ele estiver. Quarto. As pessoas sabiam que algo estava acontecendo entre Ava Sinclair e Ethan Cross. Ethan chegou 20 minutos depois com Siena em seu braço. Ele estava vestido de azul meia-noite, elegante e sorrindo para as câmeras. Mas no momento em que viu Ava, do outro lado da sala, seu sorriso vacilou o suficiente para que os fotógrafos o percebessem. O primeiro movimento. Richard apareceu do lado da Ava. Nossos aliados estão aqui. Mais 3 membros do conselho confirmaram que votarão conosco se for o caso. Ava olhou para Ethan, que apertava a mão de um investidor de risco que ela já havia conseguido para o seu lado. Então, hoje à noite, damos-lhes a razão para se moverem agora. A programação da noite incluiu discursos, um leilão ao vivo e um encerramento. Brinde. Ava sabia exatamente onde ela faria sua jogada.
O leilão estava no meio do caminho. Durante a noite, o leiloeiro apresentou um lote final, uma oportunidade de parceria exclusiva com a Sancler Tecnologias para desenvolver uma iniciativa tecnológica beneficente. O lance começou alto e então Ethan levantou a mão. Multidão murmurou. Era incomum que uma empresa concorresse ao projeto filantrópico de outra. Mas Ethan claramente queria uma manchete. Ava deixou que ele aumentasse o número cada vez mais, com uma expressão ilegível. Quando o preço atingiu figura cambaleante, ela levantou o remo e o dobrou. A sala explodiu. Câmeras dispararam. O maxilar de Ethan se apertou. O brinde foi perto da meia-noite. O mestre de cerimônias convidou. Ava fez o brinde de encerramento. Ela foi até o microfone, sua voz carregada de autoridade natural. Hoje à noite, arrecadamos mais de 14 milhões de dólares para causas que importam profundamente a esta cidade. Mas, mais do que isso, vimos o que pode acontecer quando os líderes se comprometem com a visão, a integridade e a colaboração. Ela fez uma pausa, deixando seu olhar percorrer o quarto antes de se fixar brevemente, incisivamente, em Ethan. O futuro pertence àqueles que colocam um propósito acima do ego. E isso é como continuarei a liderar em todas as áreas. Os aplausos foram imediatos. A mensagem inconfundível. Ethan está quebrando. Ponto. Enquanto a multidão se misturava, Ethan se aproximou dela. Você realmente acha isso? Uma pequena performance vai me tirar do sério? Gava deu um leve sorriso. Não é só hoje. Já faz meses que você está perdendo controle. Este é apenas o final. Ele se aproximou, baixando a voz. Eu ainda pode tornar isso feio. Você já fez isso, ela disse, virando-se. A decisão do conselho. Richard a interceptou antes. Ela chegou à saída. Temos os votos. O conselho está convocando uma reunião de emergência amanhã de manhã. Ethan será solicitado a renunciar. Ava exalou lentamente. Estava acontecendo. Depois de meses de estratégia, movimentos, pressão cuidadosa e vitórias públicas, o fim do jogo estava aqui. No dia seguinte, na sala de reuniões com paredes de vidro da Cross Dynamics, o clima era pesado. A resolução especial foi aprovada com maioria decisiva. A renúncia de Ethan foi imediata. Ele não olhou para Ava ao sair do prédio. Siena o seguiu. Atrás dele, as câmeras se aglomeravam, mas ele manteve a cabeça baixa. Uma nova era. Semanas depois, a imprensa anunciou a fusão oficial da Cross Dynamics com a Sancler Technologies. Com a AA no comando da operações combinadas, os preços das ações dispararam. Analistas do setor chamaram isso de uma aula magistral em estratégia corporativa. Mas, para a Ava, era mais do que isso. Era a recuperação final de sua vida, seu nome e seu legado. Um momento privado. Naquela noite, ela estava na varanda da propriedade Sancler. O ar frio do inverno contra sua pele. Richard se juntou. Ela, entregando-lhe uma taça de champanhe. Você venceu, disse ele simplesmente. Ava olhou para as luzes da cidade. Eu não acabei de vencer. Eu construí algo que vale a pena vencer. Sua mão pousou levemente sobre ela. Estômago. O futuro não era apenas sobre negócios. Era sobre família, estabilidade e nunca deixar ninguém ditar seu valor novamente. A mensagem. Em sua última entrevista à imprensa do ano, Ava resumiu para o mundo. Força não é nunca cair. É ficar de pé depois de ter sido derrubado que ninguém mais poderá te pressionar da mesma maneira. É disso que toda mulher deveria se lembrar. Sua história é seu para escrever. A batida final do mini suspense. Enquanto as câmeras clicavam, Ava recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Dizia: aproveite sua vitória. O jogo nunca acaba de verdade. Seu sorriso não vacilou desta vez. Ela estava pronta. Então é assim que a história termina. Amigos, vocês ainda estão aqui comigo, certo? Se vocês ficaram até agora, então algo na jornada da Ava tocou vocês. Seu coração à sua maneira. Talvez seja o fogo da justiça.
Talvez seja a força silenciosa que ela carregava. Ou talvez é o lembrete de que ninguém pode escrever o seu final, a não ser você. Veja bem, a vida não é sobre evitar tempestades. É sobre aprendendo a se manter firme no meio deles. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você descobrirá força. A história de Ava mostra exatamente isso. Ela não conseguia controlar a traição de Ethan, os rumores ou a corporação. Jogos, mas ela podia controlar suas escolhas, sua dignidade, seu retorno. Ela escolheu não apenas sobreviver, mas também ascender mais alto do que antes. Às vezes, as pessoas tentarão defini-lo por sua momento de maior fraqueza. Eles farão você acreditar que seu valor depende da aprovação deles. Mas aqui está a verdade. Você é o autor da sua história. Como disse Epictetus, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso é o que importa. Ava reagiu não com amargura, mas com estratégia, coragem e propósito. Talvez você esteja enfrentando seu próprio Ethan agora. Uma pessoa, um desafio, uma fase de perdas. Lembre-se, você não é impotente. A dor que você sente hoje pode ser o combustível para a vida que você construirá amanhã. Você pode dar um passo à frente, resgatar seu nome e escreva um final que te deixe orgulhoso. Se esta história despertou algo em você, se ela te lembrou que a força pode ser tranquilo, gracioso e imparável, então convido você a continuar trilhando este caminho conosco. Clique no botão curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de seu próprio poder e inscreva-se para não perder a próxima jornada que faremos juntos. Porque, meus amigos, o mundo continuará nos lançando. Tempestades nos atingem, mas juntos continuaremos aprendendo a dançar no